No vídeo anterior eu te mostrei a minha experiência com o ChatGPT 4o dentro da minha conta paga do ChatGPT. E agora eu vou te mostrar alguns testes que eu fiz com o ChatGPT 4o nessa conta gratuita. E a primeira grande diferença é em relação ao seletor de modelos. Aqui, na versão gratuita, eu não tenho a opção de selecionar o modelo, diferentemente do que ocorre no ChatGPT pago, onde eu consigo manualmente alternar entre esses modelos, como a gente viu no último vídeo. Legal, mas se aqui na conta gratuita eu não tenho a possibilidade de escolher o modelo, como é que eu faço para saber se o ChatGPT 4o já está disponível? Quando o GPT-4o for liberado na sua conta, provavelmente você vai receber uma mensagem como essa que eu recebi na data de ontem, no dia 16 de maio. E uma outra forma é iniciar uma conversa com o ChatGPT e passar o mouse aqui logo abaixo da resposta. Você vai ver que tem um pequeno seletor que te mostra qual foi o modelo responsável pela resposta. Nesse caso aqui foi o 4o, mas eu poderia selecionar o 3.5 para alternar e ver como que esse modelo me responderia essa mesma pergunta que eu fiz aqui. Funções liberadas no plano gratuito. E como nós vimos no vídeo anterior, além de poderem acessar o GPT-4o, os usuários gratuitos também conseguirão acessar outras ferramentas, como capacidade de navegação na internet em tempo real. O ChatGPT vai conseguir fazer consultas à internet, análise de dados, análise de imagens, upload de arquivos, acesso aos GPTs e à loja de GPTs, além da funcionalidade de memória. Eu analisei cada um desses pontos no vídeo anterior, te mostrei eles funcionando dentro da minha conta paga em conjunto com o GPT-4o e agora a gente vai falar sobre esses pontos aqui na conta gratuita. E nós vamos começar falando sobre o recurso de navegação na internet. Para testar essa funcionalidade aqui na conta gratuita, eu iniciei esse chat pedindo que ele falasse sobre as principais tendências no ramo da inteligência artificial para o ano de 2024. Ele me deu uma resposta inicial sem fazer nenhum tipo de consulta à internet e em seguida eu pedi que ele citasse fontes da internet com links. E aí sim, ele fez aqui uma pesquisa, ele buscou em 6 sites informações relacionadas a esse meu pedido e reescreveu aqui a resposta, dessa vez citando as fontes ao lado de cada informação. Qual foi o problema aqui? Ele acabou fazendo pesquisas apenas em sites em inglês, sites americanos, e me trouxe a resposta também em inglês. Isso pode ter acontecido no meu caso aqui, porque tanto o meu navegador quanto o meu sistema operacional estão em inglês. Mas é um problema que eu poderia ter contornado simplesmente deixando claro aqui no meu prompt que eu queria que ele fizesse pesquisas em sites em português e me desse a resposta também em português. Então, nada demais, o que importa aqui é que o recurso de navegação na internet funcionou normalmente aqui mesmo no plano gratuito. E ainda sobre esse ponto relacionado ao idioma das respostas, o que você pode fazer é modificar suas configurações aqui nessa engrenagenzinha para que o idioma seja configurado como português do Brasil. Basta selecionar e depois ele vai atualizar toda a interface para português e as respostas também tenderão a ser dadas em português. E o segundo recurso que eu testei foi o de análise de dados. Você percebe que agora a sua interface do ChatGPT ela conta com esse clipezinho aqui que permite que você anexe documentos. É claro que eu já atingi meu limite aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas o fato é que agora você consegue anexar documentos. Eu comecei esse chat colocando aqui essa planilha, a mesma planilha que eu usei no vídeo anterior, e pedi que ele a analisasse. Ele não identificou essa primeira planilha, esse primeiro documento, pediu que eu enviasse, enviei novamente, ele não conseguiu identificar, e a gente prosseguiu aqui até que ele me dissesse que parece que os anexos ainda não estão aparecendo. Infelizmente, o sistema atual não suporta o envio direto de arquivos. Então, qual que é a conclusão? Pelo menos neste momento, no momento que eu gravo esse vídeo, o recurso de análise de documentos não está funcionando de forma plena. E é claro que nós ainda estamos na semana de lançamento do GPT-4o. É de se esperar que nos próximos dias, que nas próximas semanas, essa questão ela seja normalizada. E sobre a capacidade de análise de imagens, eu abri uma nova conta gratuita porque o meu limite da conta anterior foi atingido. Aqui eu vou simplesmente anexar uma imagem,
e vou pedir para ele identificar essa planta e para que ele me informe como cuidar dela. Vou dar um Enter e pronto, ele acabou de me dar aqui uma resposta com o GPT-4o, identificou a planta de forma correta e me trouxe os cuidados necessários da forma como eu pedi. Então, função de análise de imagens, mesmo na conta gratuita, está funcionando perfeitamente. E agora eu vou iniciar um novo chat para a gente anexar um documento em PDF. E vou pedir que ele cite os capítulos do documento e faça um breve resumo sobre cada um deles. Ele iniciou a leitura do documento e pronto, ele conseguiu fazer aqui exatamente o que eu pedi e eu posso continuar conversando sobre esse documento, caso eu queira, da mesma forma como nós vimos no último vídeo. E sobre a função de memória, que também vai ser disponibilizada para os usuários gratuitos, ao que tudo indica, essa função ainda não está presente. Aqui em configurações, ela deveria aparecer como ocorre aqui na minha conta paga, onde você percebe que eu tenho esse itemzinho de personalização e eu posso escolher ativar ou desativar a memória, além de gerenciá-la, caso eu queira, como eu mostro inclusive em outro vídeo aqui do canal. E de volta à conta gratuita, você percebe que aquela opção de ativar a memória, ela não se encontra disponível ainda. E sobre os GPTs e a loja de GPTs, essa opção também não está aparecendo ainda aqui nas minhas contas gratuitas. Quando o acesso for liberado, você vai poder clicar aqui no seu menu lateral e em seguida em explorar GPTs. Aqui, evidentemente, estou usando a minha conta paga, onde eu consigo navegar pelos GPTs normalmente. De volta à conta gratuita, você percebe que eu não tenho aqui no menu lateral a opção de explorar os GPTs, mas em breve é de se esperar que essa função seja liberada também para os usuários gratuitos. E sobre os limites do ChatGPT-4o no plano gratuito, a OpenAI ela não estabelece um limite fixo. Ela simplesmente diz que esse limite ele pode variar de acordo com o uso e demanda atuais. Ou seja, se você estiver acessando o ChatGPT em um momento de pico, pode ser que o seu limite seja menor. E quando você atingir o limite, você automaticamente é rebaixado para o GPT 3.5. E de forma semelhante, as ferramentas avançadas que permitem análise de dados, upload de arquivos, navegação na web e também o uso dos GPTs e das funcionalidades de visão, eles são limitados aqui no plano gratuito. Não é exatamente o mesmo limite aqui do uso do GPT-4o. E para exemplificar essa questão dos limites separados entre envio de arquivos e uso do GPT-4o, eu vou utilizar essa conta gratuita que nós usamos aqui para fazer a análise dessa planta. Como você percebe, nessa conta eu apenas enviei essa imagem como anexo e esse PDF aqui. E o envio desses dois arquivos já foi suficiente para que ele bloqueasse o meu envio de documentos. Quando eu tento anexar um novo arquivo, olha só o que acontece. Ele diz que o meu limite ele foi atingido. Agora, apesar de o meu limite de envio de documentos ter sido atingido, o meu limite de uso do GPT-4o continua ok. Então eu posso continuar aqui, por exemplo, aqui eu estou pedindo que ele fale mais sobre o item 27, vou dar um Enter e você percebe que ele respondeu aqui usando o GPT-4o. Então, mesmo que o meu limite para anexar documentos tenha sido atingido, isso não necessariamente afeta o meu limite de uso do GPT-4o. O limite para anexar documentos é um e o limite de uso do GPT-4o é outro diferente. E esse limite para anexar documentos, ele não é um limite dentro da mesma conversa, ele é um limite aqui como um todo para o ChatGPT. Se eu começar um novo chat, por exemplo, você vê que eu continuo sem poder anexar um documento. Ele diz aqui que eu atingi o meu limite. E qual que é o limite em termos de número de documentos que eu posso enviar? Nesse caso aqui, eu enviei uma imagem aqui nessa conversa e um arquivo em PDF nessa outra conversa, e isso já foi o bastante para efetivamente atingir o limite. Nessa outra conta que eu te mostrei mais ao início do vídeo, eu enviei essa planilha, ele não conseguiu ler, e aí eu repeti o envio por mais 2 vezes, e no terceiro envio ele bloqueou o meu envio de arquivos, e eu atingi o limite aqui com o envio desses 3 arquivos em Excel. Quando a gente volta aqui no site da OpenAI, você percebe que ela não menciona
nenhum limite em termos de número de documentos que você pode enviar. Mas, de acordo com essa experiência que eu tive agora com essas duas contas gratuitas, me parece que neste momento esse limite ele fica em torno de 2 a 3 documentos. É claro que a gente está falando aqui da fase inicial de implementação dessas novas funcionalidades, pode ser que isso mude nos próximos dias, nas próximas semanas, e esse limite seja aumentado, porque de fato, se o limite máximo for de 2 a 3 documentos, esse é um limite baixo demais. E no que se refere ao limite do uso do GPT-4o propriamente dito, não agora das capacidades avançadas, mas sim do modelo como responsável pela resposta que você recebe, mais uma vez ele também não fixa aqui qual que é o número máximo de mensagens que você pode enviar usando o GPT-4o. Ele fala aqui que isso pode variar de acordo com o uso e demanda atuais. Então, isso pode flutuar ao longo do dia, ao longo das semanas, enfim, ele não fixa aqui de forma clara qual é o limite. Quando você atinge o limite de uso do GPT-4o, o que acontece? Ele inicia um contador e diz que você só vai poder voltar a utilizar o modelo no horário tal. Então, ele estabelece essa mensagem de forma clara de quando o seu limite aqui de uso do GPT-4o vai ser renovado, o que não acontece aqui no caso do upload de arquivos. Nesse caso, ele não diz quando o seu limite vai ser renovado, o que me faz crer que esse seja um limite diário. É claro que aqui eu estou só pressupondo isso. Esse ponto aqui não está claro ainda. Mas quando eu tiver essa informação, eu trago aqui na descrição do vídeo ou até mesmo no comentário fixado. E com isso nós concluímos esse conteúdo. Eu espero que você tenha gostado. E se você tiver qualquer sugestão de tema para os próximos vídeos, é só me contar aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima.